Olá, boa tarde pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma aula falando de eletricidade. Agora vamos falar de uma grandeza da eletricidade chamada voltagem, muito utilizada. Vamos entender o que é voltagem, o que é força eletromotriz, certo? É essencial entender esse conceito para prosseguirmos com o estudo de eletricidade, que é um pouco mais aprofundado. Então vamos lá. Primeiro vamos estudar força eletromotriz e tensão. Qual a diferença entre elas? Existe diferença? Bom, por definição, a força eletromotriz é a razão entre a energia e a quantidade de cargas. Colocando em outras palavras, ficaria: a força eletromotriz é a quantidade de energia transportada pelas cargas elétricas. Então, a força eletromotriz, que está abreviada como FEM, matematicamente, ela pode ser representada da seguinte forma: quantidade de energia recebida dividido pela carga. Sabemos que a energia é medida em joule pelo sistema internacional e a carga é medida em coulombs. Então, ficaria joule por coulomb, certo? Ok? A representação da força eletromotriz, na maioria dos livros, traz como E e a energia como epsilon. Há outros que invertem, coloca a energia como o E a força eletromotriz como epsilon. Isso é só uma questão de nomenclatura, não vamos atentar tanto isso agora. Bom, então é isso. A força eletromotriz nada mais é do que a quantidade de energia que as cargas transportam. Por exemplo, se um coulomb transporta 10 joules, então 10 joules por coulomb de carga elétrica, ok? Ou se está armazenando, muitas vezes ele não está em movimento, mas está armazenado. Então a unidade deveria ser o quê? Joule por coulomb. Ó, essa barrinha aqui é a mesma essa. Então a unidade de medida dessa grandeza é joule por coulomb. Mas observe que ela é chamada volts. Ou seja, deixou de ser chamada joule por coulomb há mais de 50 anos e passou a ser chamada de volts, em homenagem a um cientista que inventou a pilha em 1800, ou seja, há 220 anos atrás. Um italiano por nome Alessandro Volta. Em 1800, ele inventou a pilha elétrica, chamada pilha voltaica. Então, muito tempo depois de sua morte, obviamente, uns 50 anos, 60 anos atrás aproximadamente, em um congresso de física, os cientistas resolveram batizar joule por coulomb como sendo volts, certo? Em homenagem a Alessandro Volta. Então é volts, certo? Mas e o nome vai ficar minúsculo, que é um sobrenome, quando um sobrenome representa uma grandeza, ele fica minúsculo. Agora, a representação com uma única letra é com a letra maiúscula, ó, um V maiúsculo. Então, um joule por coulomb seria a mesma coisa que um volt. 10 joules por coulomb seria 10 volts. Na sua casa, por exemplo, a tomada aí em Maracás a energia que vem é 120 volts. Então, significa que cada coulomb de carga que está passando pela fiação está transportando 220 joules. Ou seja, eu falei errado aqui. A energia aí é 220 volts, né? A voltagem, aí, a tensão elétrica. Então, significa dizer que cada coulomb de carga que passa pela fiação aí da sua casa transporta 220 joules. É simplesmente isso. Então, isso é a força eletromotriz, certo? E a tensão, que também é chamada de diferença de potencial. Como é sua definição? Tensão elétrica é representada com um U maiúsculo. E também é energia dividida pela carga. Porém, a energia que sai do gerador ou da pilha. Como assim? Não é a mesma coisa do outro? Tem uma pequena diferença. Não é a mesma coisa. Qual é a diferença? Porque na força eletromotriz é a energia dividida pela carga. A energia total.
Mas quando essas cargas se movimentam pelo gerador, pela pilha, perde uma parte da energia dentro do próprio gerador, por isso que ele se esquenta um pouco. Então, o que sai, o que é livre, vamos dizer assim, a energia líquida que sai por carga, que é chamado de tensão. Mas tem a mesma unidade de medida, que é o que? Volt, ou Joule por Coulomb. A tensão U é também chamada de diferença de potencial, como eu já tinha falado antes, e é abreviada como DDE. Então, aqui nós temos um exemplo, uma pilha alimentando uma lâmpada. Então, ela tem uma certa tensão. Normalmente, essas pilhas secas, chamadas alcalinas, que vendem no mercado, elas têm, independente do tamanho delas, elas é de 1,5 volt. Significa que cada coulomb de carga dentro aqui dela carrega, tem uma força eletromotriz, vamos dizer, de 1,5 volt, na verdade. Então, é um joule e meio por coulomb. Mas, quando sai aqui, já não sai mais com um joule e meio por coulomb. Vai perder um pouquinho de energia. Então, cada coulomb agora transporta um pouquinho menos, por exemplo, 1,4, 1,3, que seria o U. Quando está aqui dentro, seria a força eletromotriz. Bom, vamos fazer aquela... Já utilizei esse esquema aqui, vou utilizar mais uma vez com vocês esse esquema para representar uma analogia aqui do movimento hidráulico, movimento de um líquido, com o movimento das cargas elétricas. Para ver o movimento hidráulico, para ver o movimento de um líquido aqui, tem que ter uma diferença de nível. E aqui tem uma diferença de nível. Como tem uma diferença de nível aqui, haverá movimento da água. Até os níveis ficarem exatamente iguais, cessa então essa corrente hidráulica. O mesmo ocorre com uma corrente elétrica. Para haver uma corrente elétrica, tem que haver uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão elétrica. Se não tiver essa diferença de potencial, não ocorre então o movimento de cargas elétricas. Deixa eu clicar aqui para abrir esse registro. E vocês veem aí que o que aconteceu, começou a escorrer a água e logo imediatamente os níveis se igualaram. Mas enquanto os níveis estavam diferentes, estava havendo o quê? Estava havendo o movimento hidráulico. Quando os níveis se igualaram, cessou o movimento hidráulico. Não mais desnível. Portanto, também não há mais movimento da corrente elétrica, ou digo da corrente hidráulica, da corrente de água. Com a corrente elétrica é bem parecido. E o que é que impulsiona o movimento dessas cargas? Impulsiona é uma bomba elétrica, uma bomba entre aspas, porque para transportar, por exemplo, água do térreo para um andar superior, é preciso colocar uma bomba para a bomba fornecer energia para a água subir. Quando não há uma diferença de nível elétrico, vamos dizer assim, é preciso colocar uma bomba entre aspas, que seria um gerador, uma pilha, para impulsionar as cargas elétricas. Dar energia a essas cargas elétricas para elas começarem a se movimentar. Um gerador ideal, ele não teria resistência nenhuma. Portanto, a força eletromotriz, que é a quantidade de energia que as cargas têm dentro do gerador, seria igual à quantidade de energia que as cargas têm ao sair do gerador, que é o U. Então, seria exatamente igual se ele não tivesse resistência interna. Como ele tem resistência interna, perde um pouco dessa energia internamente. Quando sai, sai com isso aqui, que é menor, certo? Do que o E. Gerador real. O U, que é a quantidade de energia que as cargas saem, é o E, que é a quantidade de energia total que as cargas têm, menos a quantidade de energia que as cargas perderam dentro do gerador. Definição de potência elétrica. De maneira geral, potência é a quantidade de energia na unidade de tempo. Quanto mais energia fornecida de um sistema para outro, mais potente, em menor tempo, vamos dizer, mais potente é o sistema de transferência de energia. Mas no nosso caso aqui, vamos trabalhar com potência elétrica. Então, potência elétrica é, por definição, a quantidade de energia dividida pelo tempo, mas no caso, energia elétrica.
Como nós estamos utilizando o epsilon para representar a energia, então P é potência e ΔT o tempo. Fica a fórmula dessa maneira aí. Bom, sabemos que energia é medida em quê? Em Joule pelo sistema internacional. E pelo sistema internacional, o tempo é em segundo. Então, a potência é Joule por segundo, representando com as letras J maiúsculo, porque Joule é sobrenome de uma pessoa, de um físico, e barra S, segundo. Mais Joule por segundo passou a ser conhecido como o Watt. Então, se o solidificador na sua casa está dizendo 1000 watts, significa que ele fornece 1000 joules de energia por segundo. Utilizamos o watts, mas também tem os submúltiplos e múltiplos. Mas nesse caso, utilizamos mais os múltiplos. Aí nós temos o kilowatts, que significa 1000 watts, certo? O K minúsculo, o W maiúsculo, porque o Watt também é sobrenome de uma pessoa, que era James Watt. Então, ou 10 a 3, 10 a 3 é 1000 watts. Então, 1000 watts, e colocando a letra maiúscula, 10 a terceira, que é o mesmo que 1000, que é o kilowatt. O mega, que é 1 milhão de watts, então, como é maiúsculo, não coloca o minúsculo não, viu? Mega, se colocar minúsculo, fica mili. Megawatts, que é 10 a sexta. Gigawatt, coloca o G maiúsculo, por favor, escrita minúscula, mas símbolo maior. Gigawatt, que seria, então, 1 bilhão de watts, então, com palavras, e agora com símbolo, 10 a nona W. Há uma relação entre potência e tensão elétrica. Vamos ver. Tensão, por definição, a gente já viu que é a quantidade de energia com que as cargas saem do gerador dividido pela carga. Certo? Então, U, que representa a tensão, é epsilon, que é a energia, dividido pelas cargas. Fazendo meio pelos extremos, podemos reorganizar essa equação, ficando da seguinte maneira. Epsilon, que é a energia, é igual a Q, que é a carga, multiplicado por U, que é a tensão elétrica. Vamos chamar isso de equação 1. Mais potência, a gente sabe que também é energia dividido pelo tempo. Em símbolos, ela vai ficar P igual a epsilon dividido por ΔT. Olha, observe que aqui eu tenho um epsilon. E epsilon é quem? Q vezes U. Então, eu vou chamar isso aqui de equação 2. E nessa equação 2 eu posso trocar esse epsilon aqui por quem? Por Q vezes U. Porque Q vezes U é justamente epsilon. Então, vamos para o segundo método. Substituindo a primeira equação na segunda equação. Aí vimos o seguinte, que epsilon, que é a energia, é a quantidade de carga multiplicado por U. Onde U é a diferença de tensão, ou é a tensão, que é o mesmo que a diferença de potencial. Se eu tiro o epsilon, como eu falei anteriormente, eu posso substituí-lo por quem? Vamos ver. Tirei epsilon. Quem pode entrar no lugar de epsilon? Quem substitui epsilon? Q vezes U. Pronto. Então, a potência pode também ser dada como Q multiplicado por U dividido por T. Mas sabemos que Q dividido por ΔT vale, na verdade, quem? Vale a corrente elétrica I. Então, sendo assim, P é dado, P é a potência elétrica no nosso caso, por I vezes U. Então, se eu pegar a corrente elétrica, que é medida em amperes, e multiplicar por U, que é a tensão elétrica, eu tenho a potência elétrica. Bom, watt, kilowatt, megawatts são unidades da grandeza potência. Agora, quilowatt-hora, quilowatt-segundo,
watt-segundo. Depois que vem esse tracinho, uma unidade de tempo, já não é mais unidade de potência, passa a ser unidade de energia. Se vir ó, com esse hífen e alguma coisa de tempo aqui. Utilizamos muito em nossa casa o quilowatt-hora para medir o consumo de energia mensal. Fazendo meio pelos extremos, temos que a energia é a potência multiplicada pelo tempo. Bom, eu vou trocar aqui então o quilowatt, já que isso aqui ó, por 1 watt, por 1 kW vezes 1 hora, que seria 1 kWh. E nós temos o seguinte, 1 kWh representado dessa maneira, porque 1 vezes 1 é 1. E kW vezes H, kWh, kWh. Então, colocando aqui 1 kWh, transformando então o kilowatt em 1000 watts. E transformando 1 hora em quanto segundo? Aqui subtende que tem 1, é 1 hora, em 3.600 segundos. Lembre-se que o watts corresponde a joules por segundo. Como corresponde a joule por segundo, ficaria segundo embaixo, é o joule por segundo. Segundo embaixo, segundo em cima eu corto. Então, e multiplico 1000 por 3.600. O que é que eu vou ter então? 3.600.000 joules. Então, 1 kWh, na verdade, corresponde a 3.600.000 joules. Em notação científica, 3,6 vezes 10 a sexta joule. Então, é melhor colocar no dia a dia nossas medidas em kWh do que em joule. Se fosse colocar em joule, ia ficar meio confuso para as pessoas comuns entenderem do que se está tratando ali, certo? Ia gastar também muita tinta e muito papel. Então aqui já ficaria resumido 1 kWh ao invés de colocar 3.600.000. Ou, para confundir a cabeça do povo, 3,6 vezes 10 a sexta. O povo não ia entender. Então, embora esse aqui é do sistema internacional de medida, o joule, nós no dia a dia utilizamos o kWh para medir a energia, o consumo de energia na nossa casa. Vamos a esse pequeno exercício aqui para fechar. Um ventilador foi ligado a uma tomada de 110 volts. Ciente que a intensidade da corrente elétrica que passa por ele, obviamente, né, é 0,80 amperes, menos de 1 isso aqui. Calcule a potência consumida pelo ventilador. Isso é bem simples de resolver, né? Sabemos que a potência é a corrente vezes a tensão elétrica. Então, P igual I vezes U. Basta substituir, não precisa nem fazer transformações, que aqui já está em volt, que é o sistema internacional, e amperes, que também está no sistema internacional, não precisa de transformação. Só vai fazer a multiplicação e chegaremos à seguinte situação. Qual é a potência desse ventilador? 88 watts. Isso é o mesmo que dizer que a cada segundo ele transfere de energia 88 joules. Watt é o mesmo que joule por segundo. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Lembre-se que na próxima semana faremos um simulado, ou melhor, na próxima semana não, de agora a 3 semanas faremos um simulado com os assuntos anteriores. Esse não vai entrar apenas corrente e cargas elétricas. Esse fica para a próxima atividade avaliativa.